A paternidade nos dias atuais está muito diferente do que há uns anos atrás. E a gente tem escutado muito hoje sobre a internet, sobre paternidade ativa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E se você é pai e está fazendo o básico e se achando um super pai, não é bem aí, né? Lembrando que essa não é uma crítica aos pais, tá? O episódio de hoje é especialmente para os pais, e a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui. Hoje a gente trouxe uma pessoa aqui, que é um amigo próximo, muito próximo nosso, meu e do meu marido. Ele é cineasta, ele é pai de 2, ele explodiu com vídeos no YouTube, fazendo vários vídeos sobre a paternidade. O intuito inicial do canal não era esse, mas acabou sendo com um vídeo de um parto de 21 milhões de visualizações, mais ou menos, se não tiver para mais. E a gente tá aqui hoje com o Mikael. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá nervoso? Mais ou menos. Mais ou menos. Um pouquinho. Mas, assim, é um prazer ter aqui você. A gente está querendo realmente ver o lado agora do pai. A intenção do Dia dos Pais, realmente, a gente não é trazer indiretas. É só pra gente realmente conversar um pouquinho. Bombardeiem. A gente quer ver o outro lado, né? A gente Tá bom. entende sobre a maternidade, a gente lê, a gente escuta, mas assim, e a prática, né? Sim, sim. Então, primeiro, quero começar te perguntando como que começou, né? A Letícia até falou que o intuito do canal não era sobre, né, a paternidade, acho que era viagem, né? Isso, exatamente. E aí foi por esse caminho. O que levou o canal aí para esse caminho? E como é que foram os feedbacks dos outros papais? Tá. Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, respondendo diretamente, assim, o que levou o canal para o caminho da maternidade e da paternidade foi uma gravidez inesperada, né? Assim, muito desejada depois, né, posteriormente, mas foi inesperada, assim, a gente não planejou. Mas tudo começou comigo e com a Ana, né, na nossa relação. Então, assim, a gente começou a namorar, surgiu para mim uma proposta para ir morar na Europa, trabalhando. E eu fui, a gente ficou nesse relacionamento à distância. E eu estava indo para trabalhar num canal de YouTube, né? Tipo, então eu comecei a entender como é que funcionava o YouTube e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que o que eu estou vivendo funciona como conteúdo para o YouTube. Então eu vou pedir para Ana filmar o lado dela lá no Brasil e meu lado aqui na Europa, e a gente vai depois juntar numa edição e fazer esse reencontro, porque a gente estava planejando se reencontrar na Europa. Então foi o que a gente fez. A gente filmou e tudo mais, e o canal inicialmente tem o nome Casa Longe de Casa, né? O Casal Longe de Casa, aproveitando o L, né, fazendo a junção entre as palavras, era, então, assim, uma referência a isso, né, um casal longe de casa ou uma casa longe de casa. E aí a Ana foi, a gente se reencontrou e tudo mais, e foi tudo ótimo. E quando a gente estava pensando em voltar para o Brasil, quando a gente chegou no Brasil, a gente descobriu que a Ana estava grávida, né? Estávamos grávidos. Ah, foi europeu, então. Foi feito na Europa. Exato. Made in Europa. Mas a entrega foi aqui no Brasil. Então, Delivery no Brasil. Exato. Quase um Alibaba, né? Um AliExpress. Mas aí, como inicialmente a ideia era um canal de viagem, mas a gente percebeu que ia ficar um pouco mais difícil viajar, né, a gente embarcou, né, no que a gente estava vivendo. O canal ele é um vlog, né, então tem uma coisa de reality. E aí foi inevitável. Então a gente começou aí, anunciou que estava grávida e tudo mais. E aí no vídeo de anúncio da gravidez já em si assim, a gente já pôde perceber que esse era um assunto com muito mais apelo, né, do que o de viagem, né? Viagem é um nicho, né? Assim, a gente vive num país em que poucas pessoas têm a possibilidade de realmente viajar. Mas muito mais gente consegue ser pai e mãe, né? Então, isso tem mais engajamento. E aí, as coisas começaram a decolar. Assim, o canal começou a decolar e não que a gente tenha percebido isso, então a gente decidiu usar isso como apelo, mas era natural pra gente. A gente estava vivendo uma nova fase, começamos a filmar tudo e o canal começou a crescer num outro ritmo, assim. E como é que dá conta disso, sendo pai e mãe? Como é que vocês conseguiram manter esse canal, o ritmo? Então, assim, enquanto estávamos na gravidez, era mais tranquilo, né? Porque aí tinha só as consultas pré-natal e tudo mais. Era muito mais tranquilo. Então, assim, eu consegui filmar tudo, acompanhando a gravidez com a Ana, né? Fazendo também consultas com a doula, que foi a Sawara. Então, assim, sim,
era muito mais tranquilo dar conta de um canal na fase da gravidez, né? Depois que o filho nasceu, ficou bem mais difícil. E eu acho que o que mais chamou a atenção também do canal, eu digo por ser amiga e por ser, né, que me alimentava daquele canal também antes de ser mãe, o que mais chamou a atenção era o fato de você ser presente em absolutamente tudo, da gravidez inteira da Ana, né? Tanto, Sim. assim, igual você falou, nas consultas da doula, até ali no parto, você se inteirou de absolutamente tudo sobre o parto. Você perguntava pro Mikael. Você estudou Sabia. sobre Estudou tudo muito. Com junto certeza. Assim, primeiro que o momento da descoberta da gravidez me emocionou muito, entendeu? Assim, porque assim, eu tenho 40 anos hoje, né? Então, quando a Ana engravidou, eu tinha 35 para 36. Eu já estava, assim, mentalmente com dúvidas, assim, né? Tipo assim, caramba, vou ser pai ou não vou ser pai, ou vou ser pai tarde e tudo mais. Então, o fato dela ter engravidado, eu sabia que eu ia ter um filho ou uma filha, não sabia ainda, mas eu fiquei muito emocionado e isso me levou para o universo da maternidade e da paternidade, assim. E eu queria ser, né, assim, quero continuar sendo, quero assim, todo mundo em evolução, né, estou em evolução, mas o ponto eu quero ser o melhor pai que eu puder ser para meus filhos e começou ali, para mim já começou ali, já virou a chavezinha ali, assim, que eu precisava acompanhar para saber o que estava acontecendo no corpo da Ana, no corpo do feto, no corpo do meu filho que estava sendo gerado, né, então tudo para mim era interessante, tudo para mim era novo e eu mergulhei, assim, eu realmente gostei do assunto. Não, isso é muito importante, porque todo mundo fala que a mãe, ela sente a gravidez desde o momento que tá grávida, porque tá ali, tá gerando aquela criança, e aí falam que o pai não cria vínculo. Eu acho que o exatamente pai cria isso, vínculo sim, se ele quiser. Exato, Né? Eu acho que exato. desde o momento que você se inteirou, você estava estudando o que ela estava passando para você, porque todo mundo fala assim, eu imagino que você tá passando. Não tá imaginando. Sim, sim. Né? Quando chega, às vezes, um pai fala assim, eu imagino que o puerpério não é fácil. Não imagina. Se você não estudou, Sim. você nunca vai conseguir se colocar no lugar da mãe, mas Exato. você consegue estudar as emoções para você conseguir entender o universo, isso, né? isso. Então, acho que tudo flui muito melhor, porque as emoções ficam à flor da pele, Claro. né? Então, assim, a gente que é mulher, que a gente que é mãe, a gente consegue se entender. Mas eu entendo Claro. que para um pai, se ele não vai atrás, se ele não busca esse conhecimento, é difícil mesmo pro cara, porque o cara fica meio perdido ali, né? Ele não sabe muito o que fazer. Assim, eu também, assim, eu tive, assim, essa oportunidade também de participar de todos os momentos, assim, eu não teve nenhuma consulta pré-natal que eu não tenha ido, em todos os encontros e reuniões ou consultas que a Ana precisava fazer para entender melhor sobre a gravidez, eu simplesmente não faltei nenhuma. Eu agradeço também ao fato de que o meu trabalho também permitia isso e, na verdade, me induzia isso, né? Então, assim, foi uma felicidade poder participar disso, poder trabalhar criando conteúdo sobre isso, que me permitiu ficar mais ainda presente, né? Então, sim, foi maravilhoso. E aí, depois, tudo culminou no nascimento do Ravi, né? E foi uma explosão, assim, de... O Ravi também foi... Vocês já queriam ter dois ou também... Ou foi meio que surpresa? Então, não, o Ravi é o primeiro. O Ravi é o primeiro, o Ravi é o primeiro. Eu trouxe... o nome da outra? Sara. Sara. Eu chamo ela de Ana, eu chamo o nome da sua esposa. Sim, mas eu tô falando isso porque você falou assim, né, que a mãe... ela já se torna mãe quando tá na gravidez e o pai quando o filho nasce, né? Isso se o pai, que todo mundo isso se o pai ainda quiser, né? Sim, né? sim, claro. Mas é difícil dizer, né? Fazer essa comparação, porque a mulher é que tá gerando, então com certeza é um outro nível de relação ali, genética e espiritual, seja lá o que for, né? Mas eu fiz o máximo que eu pude de estar presente. E aí eu lembro que quando o Ravi nasceu, assim... mesmo tendo participado de todo o passo a passo, de todo o processo, ainda assim, foi um demorei, assim, umas 24 horas pra ficha cair de verdade. Não, entendeu? eu como mãe, demorou um pouquinho, assim, cheguei em casa e falei, tá, e aí, o que eu faço? Sim, sim. É tudo novo, né? Completamente, assim, do que eu fiquei muito emocionado, foi, assim, o melhor dia da minha vida, né? Assim, nascimento do Ravi e nascimento da Sara são os melhores dias da minha vida, sem sombra de dúvidas. Mas ainda assim, depois que nasceu, depois na primeira noite, eu ainda ficava assim um pouco meio aéreo, assim. Acho que vocês ficam procurando um lugar, talvez. O Diogo, né, meu marido, ele falava assim, em alguns momentos eu não sabia muito ali
aonde estava o meu lugar. Acho que o pai fica um pouco nessa, porque a mãe tá na agitação, tem que dar amamentar, tem que não sei o quê. E eu acho que o pai, às vezes, fica um pouco nesse lugar de tipo, tá, onde eu me encaixo? Por mais que você tenha estudado, a prática é totalmente diferente. Tem até né? uma parte, eu acho que no episódio, o próximo episódio, pós o vídeo do parto, que ele tem você lembra, né? Que você, à noite, assim, ele sai do quarto, ele filma, tipo, ele chorando, emocionado. É muito, muito maneiro você ver isso, assim, que você fala, cara, o que será que passa na cabeça do pai, realmente? Sim, tipo, nessa primeira noite. Tipo, a mãe, igual a Nath falou, é aquele negócio, não sei o quê. E não tem tempo de parar pra pensar direito, né? A mãe só tá vivendo ali, sim, e o pai, tipo, tá naquele... Caraca, eu tenho um filho. O que tá acontecendo? Exato. Assim, eu confesso, e sem querer me comparar com o trabalho que a Ana teve, né, dessa primeira noite e tudo mais, mas eu confesso que desde o primeiro momento, assim, com o Ravi, eu entrei nesse modo também de função. Esse modo de tem que estar ali, tem que estar, não sei o quê, fiquei em cima da... Eu não deixei nem as enfermeiras trabalharem direito, que eu ficava em cima, o Ravi chorando, eu botando o dedinho pra ele apertar pra ver se melhorava, e eu vi a enfermeira passando coisa na cara dele, eu assim, não... eu quase discuti com a enfermeira, e tudo mais, mas aí eu lembro que quando o Ravi finalmente, assim, né, depois que a gente foi pra enfermaria e tudo mais, e o Ravi dormiu, eu lembro dessa cena em específico, assim, que eu saí da enfermaria, fui pra varanda ali, fiquei ali olhando pro céu, agradecendo tudo mais, e impossível conter emoção, né, e tudo mais, chorei pra caramba, agradeci, e só pedi coisa boa pro caminho dele, né, pro meu caminho como pai também. Mas passa na cabeça, assim, eu acho que a gente não sabe o que é sentir medo até a gente ser pai e mãe, né? Uma frase que eu escutei uma vez é assim, você acha que o amor é o maior sentimento que existe, mas aí você vira pai e mãe, você sabe que o medo, ele é o maior sentimento que existe. É bizarro, assim, eu tenho medo de tudo. Tudo. Coisas que antigamente, assim, eu ainda acho que o amor vence o medo. Eu ainda fico com amor. Cara, não sei. Eu ainda fico com amor, assim, mas eu achava que eu sabia o que era medo antes de ser pai, e na verdade eu não sabia. Não, é igual aquele negócio que é um amor que dói, né? E é isso. Dói. Sim, tipo, você ama tanto que você fala, não quero que aconteça absolutamente nada com o meu filho. Sim. E é importante trabalhar isso, né? Assim, Sim, eu também me peguei, assim, quase trilhando esse caminho, digamos, mas sempre pensando assim, não, calma, eu não quero que seja um amor que dói, entendeu? Eu quero que seja um amor bom, entendeu? Gostoso. Até porque esse amor que dói, depois ele, se não for dosado certinho, de uma maneira ali saudável, eu acho que no futuro você pode acabar cobrando a criança, entendeu? Até assim, tipo, isso de cobranças é até um assunto que a gente fica pensando, né? Porque às vezes nós temos projeções pro futuro dos nossos filhos que a gente fica naquela assim, tipo, não, porque meu filho tem que fazer isso, porque meu filho não sei o quê. Eu acho que a gente tem que estar desconstruindo isso toda hora, né? Então, assim, você como pai, a gente como mãe, a gente acaba às vezes brincando ainda, mas você como pai, você também às vezes pensa, tipo, meu filho tem que ser isso, ou você já, tipo, desconstruiu isso? Você fala assim, profissionalmente ou... de sonhos, tudo. de sonhos e tudo. Não. Assim, nossa sorte, né, da nossa geração é que a gente tem mais informação, né? Mais fácil conseguir informação. E eu também tive uma criação, assim, que meus pais, minha mãe, especialmente, assim, ela sempre conseguiu colocar, assim, dentro de mim já uma voz interna de... Cara, você pode ser o que você quiser, entendeu? Assim, o importante é você ser feliz, respeitar os outros, né? Tipo, então, isso é uma coisa bem forte, assim, que eu lembro, assim, de memória minha de infância, assim, dessa liberdade que minha mãe me deu de ser quem eu fosse, entendeu? Isso foi algo que você falou até na hora que o Ravi nasceu, né? Exatamente. Nos primeiros minutos ali do Ravi, ele... No vídeo também, eu falo, gente, assistam esse vídeo, sério, precisam assistir. Mas ele fala várias palavras pro Ravi, que a gente não, na hora, na emoção ali, a gente só, né, ele parou um momento e ele... Sim. Conseguiu. Ele abençoou a vida do filho com todas as palavras. Sim. E eu lembro disso muito forte, assim, na minha infância, da minha mãe fazendo isso. Até na hora de dormir, de ela ficar ali sabe, assim, eu deitado, dormindo já, às vezes até acordar no meio, mas minha mãe tá ali com a mão em cima de mim, falando coisas, entendeu? Assim, de bênção e tudo mais. Então,
eu passei pro Ravi, né? Acho importante, acho legal, acho muito bom. E assim, você acha que você teve que fazer algumas desconstruções suas, assim, como homem, depois que você virou pai? Digo de machismo, porque acho que a gente tem, foi o que você falou, né? A nossa geração hoje tem muita informação, a gente busca muito conhecimento, mas infelizmente ainda a gente tem o pai que fala, meu filho não pode chorar, meu filho... E às vezes ele não faz isso nem de uma forma intencional, tá? Sim, mas sim. eu acho que hoje a gente tem outras abordagens que a gente pode fazer, né? Outro dia até conversei com meu marido, que eu me peguei ele falando, filho, não precisa chorar. E eu falei pra ele, não, você tem que falar que ele pode chorar. Ele tá num momento que é a sensação dele agora que ele quer chorar e tá tudo bem, vamos Sim. tentar Precisa entender essa expor emoção. os sentimentos, Ele né? precisa expor. E com certeza ele Sim. não falou isso de maldade, ele falou isso Exato. porque a vida inteira ele deve ter escutado isso. Não chora, não vai chorar. Exato. Eu não digo nem só o pai, não. A mãe, às vezes, também, Sim. né? Chega e fala. Então, eu acho... Você sentiu que, assim... Para o homem, às vezes, é mais difícil essa desconstrução, porque a gente claro. tem que o homem é forte, não chora. Sim. E aí, o que você percebeu depois que você virou pai? Você teve essa desconstrução? Ou você não? Você já era muito de boa em relação a isso? Cara, assim, não existe homem que não é machista em algum nível, né? Não existe. Porque todo homem, ou ele é um machista convicto, ou ele é um machista em desconstrução. Tá tentando deixar de ser machista, né? Tenho 40 anos de novo, né? Então vem de uma geração, né, que o machismo era muito presente, assim, de diferentes formas, né? Em forma de piada, em forma de bullying, em forma de assim, trocentos meios de transmitir o machismo, né? E assim, eu já fiz o que seu marido já fez, entendeu? Quer falar, filho? Assim, não que eu já fiz, mas eventualmente faço ainda, entendeu? Sim, sim. A gente fala, filho, não precisa chorar. Às vezes eu acho até que é uma frase que pode funcionar se realmente o que está acontecendo dá para ser resolvido por ele de uma outra forma. Sim. É como se eu estivesse ensinando ele que existem outros recursos, né? Assim, filho, não precisa chorar para isso. Você pode falar, fala, que eu vou Isso. te entender e aí a gente vai se acertar. Eu acho que é do jeito que você fala, né? Foi Sim. do mesmo jeito que ele falou. Talvez, assim, tem ainda, né, os pais, talvez, tem um lado muito machista ainda forte, que fala, não, homem não chora. Não foi o intuito Sim. dele nesse momento, óbvio. Foi realmente porque ele estava chorando por algum motivo, bateu, sei lá o que era, uma coisa, sei lá, Sim, não lembro o que sim, foi sim, exatamente, mas... E aí, na hora, me veio, porque a gente tenta se consertar o tempo todo, né? Claro. E foi o que você falou. O cara... A gente vem de uma outra geração, que Exato. realmente era muito machista. Eu também tenho 38, então assim, a gente Sim. vem ainda desconstruindo muita coisa. Então, isso que você falou, eu acho que a gente tem que se poldar o tempo todo, e foi o que você falou, Sim, sim. ir canalizando, assim, né? Tem outras Exato. formas de você mostrar esse sentimento e tal. É. Mas eu digo do machismo mesmo, assim, não pode chorar porque homem não chora. Não, isso não, porque o machismo tem vários níveis, né? Assim, eu acho que eu preciso aprender muita coisa ainda, mas esse é um nível muito básico, né? Sim. Eu acho que assim, isso aí já... Tem, tá? Hã? Mas Não, tem muito tem pai bastante. assim, Eu sei que tem muito pai assim, mas assim, eu acho que tá E no é nível triste, básico, digamos assim. Sim, Eu sim. diria que eu tô no intermediário para avançado. Já tá bem desconstruído. Tô não mais tinha construído assim. Até porque na minha infância... Não teve também, isso. também assim, minha mãe e meu pai também não me criaram assim. Então, Sim. mais fácil pra mim eu simplesmente saber que não é assim que funciona. Tipo assim, homem não chora? Como assim, entendeu? Não, minha mãe sempre me permitiu chorar, sempre foi colo pra mim, sempre foi abraço pra mim. Sempre teve aquele Você acha colo. que tua cabeça mudou muito, tipo, de ter um filho menino e daí depois veio a menina? Então, a Sara tem 1 ano e meio. Ainda não tive tempo. Então, assim, eu ia chegar nesse ponto também. Que é, assim... o machismo, eu acho que vai ser mais trabalhoso para eu desconstruir lidando com a Sara. Embora eu também sinta que eu não sou... eu não me vejo como um pai ciumento, um pai que vai ficar fazendo regras diferentes para o Ravi ou para a Sara exclusivamente porque um é menino e o outro é menina. Não me vejo fazendo isso porque eu não entendo o mundo assim, não vejo o mundo assim. Mas, de toda forma, é uma experiência nova. É uma menina, um bebezinho, mas que vai virar uma menina, que vai virar uma mulher e tudo mais. Mas, assim, tendo como referência agora, no caso, meu pai, que também tem uma filha, né? Eu sempre me foi passado, assim, pela minha observação como filho, que meu pai nunca foi ciumento com ela, sabe? Sempre foi super tranquilo em relação ao fato de ela ser uma mulher, o que parece até meio esquisito de falar. Mas não acho que vou ter assim, grandes problemas nessa questão de
diferenciação entre o que o Ravi pode, o que a Sara pode. Isso eu acho que não. Eu acho Até que... porque você sempre deixou muito claro, né, que as escolhas dele... Eu lembro até no enxoval, quando a gente foi fazer, que a gente fez um vídeo muito engraçado, que ele foi com o Thiago, eu fui com a Ana, e a gente foi meio que uma competição. Aí ele sempre falava, cara, pra mim não existe isso de rosa é pra menina e azul é pra menino. Tipo, a gente tinha que achar... Eu lembro, era um macacão fleece lá. A gente foi atrás, só tinha um rosa. E era o menino, ele falou... E daí? Tipo, Sim. Não tem, exato. Você entendeu? vê como é que isso é diferente, tá? Vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Meu filho, a gente foi pra uma festa junina, meu filho tava com uma camisa rosa, xadrez, quadriculada, igual a minha, eu também tava com uma. Eu cheguei numa festa e, enfim, não vou citar nomes, mas a pessoa veio, não sei o que, é sobrinho meu, não usa rosa, foi arrancando a blusa do meu filho. Que isso? Nesse momento, eu dei aquela respirada, assim, sabe? Tipo, pra não intervir da forma que eu queria. Aham. E assim, nesses momentos, talvez eu dou uma travada ainda, sabe? Sim. Porque minha vontade era pular e, tipo, fazer, militar, mas não ia adiantar. Era uma pessoa que estava com álcool na cabeça, enfim, não adiantava naquele momento. Mas era uma pessoa mais antiga, então você vê como é que a gente ainda tem essa visão Com certeza. muito diferente, sabe? Então você vê hoje um pai de 40 anos falando, cara, meu filho vai usar rosa e tá tudo bem. Claro. Então, inclusive no chá revelação do Ravi, né? Era uma questão pra mim, essa questão da fumaça, se a fumaça ia ser azul, se ia ser rosa. E aí no vídeo do canal, inclusive, que é o chá revelação, né? Do Ravi, eu não encontrei a fumaça. No dia eu não encontrei a fumaça, eu queria uma fumaça amarela. Até para fazer assim mais alusão em relação ao nome dele, que é Ravi, que significa sol e tudo mais. Eu queria que a coisa fosse mais focada para isso do que da cor, do gênero sei lá. E aí eu não encontrei. Aí a gente comprou o azul, a fumaça azul, e na hora da revelação no vídeo eu coloquei o vídeo em preto e branco. Pronto, é uma fumaça. Legal. É uma fumaça no céu no primeiro momento aparece em preto e branco. E eu até falo uma narração na hora sobre isso, assim. Que Legal. E não tem mesmo não, tá? cor eu queria verde, não tinha. Só tinha azul hoje e rosa. Hoje em dia tem. Tem? Tem. Eu só achei azul e rosa na minha Tanto época é que eu queria roxo e verde. Mas daí eu acabei fazendo azul e rosa. Até porque eu amo rosa, então, né? O meu foi roxo Mas e verde, a festa. Aí quando a formação tinha azul, foi azul. Meu marido ficou olhando assim, tipo, na hora... Não tá combinando. Muito bom, porque ele olhou e ele não entendeu na hora. Pra gente Mas descobrir é igual também, da Sara, né? Pra gente descobrir da Sara também, foi papelzinho prata ou dourado. Também não teve essa... Tinha muito. Assim, falar desse assunto é interessante. Teve uma noite, assim, tem alguns meses, 2 meses atrás, assim, o Ravi tava indo dormir, e aí, à noite, quando eu converso mais com ele, assim, que fica só eu e ele, botando ele pra dormir e tal, e ele revela algumas coisas, né? A boa hora de conseguir informações dos filhos, assim. Boa dica, gente, ó. Fica aí a dica de pai. Fica a dica. Se quiser, por exemplo, tem uma dica boa, rápida agora aqui. Se você quiser saber como é que tá a escolinha, como é que teu filho tá na escolinha, o que ele pensa da escolinha, os professores e tudo mais, brinca com ele de escolinha, entendeu? Finge que é uma escolinha, finge, sou professor e tal, aqui, ver como que ele se porta. E ver como é que ele fala, ver como é que ele se comporta. É um bom jeito de... Eu já vi um vídeo disso, que a menina falava assim, se você não ficar quieta, você vai ficar no canto. Ou seja, ela repetia o que estava Daí a mãe olhou e falou assim, escola. caraca, na escola a professora deve falar isso. Exatamente. Certeza. Então eu já fiz bagunça sendo aluno e o Ravi professor, entendeu? Pra ver como é que ele se comporta como professor. Que Porque legal. o que ele tem como referência é o professor dele. As professoras ouvindo isso, né? Presta atenção, estamos de olho. Se liga que estamos de olho. Mas aí, voltando ao assunto, eu tava com ele na cama conversando sobre... Ele falando assim, pai, também não vou citar nomes, tá? Aí ele falando assim, pai, meu amiguinho, ouvi um amiguinho falando pro meu outro amiguinho que ele tinha ido com a unha pintada. Porque o amiguinho viu a mãe de unha pintada, pediu pra pintar a unha e ele foi pra escola assim, pronto. E aí os outros amiguinhos estavam falando da unha pintada, que era coisa de menina e tudo mais. E o Ravi tava me contando num misto de indignação, o que eu achei incrível, assim, num misto de indignação, até porque o menino que estava sendo a vítima da coisa é o melhor amigo dele. Então ele já estava indignado, assim, por isso. Não sei, mais por isso do que pelo fato de... Porque ele nem tem conhecimento para saber, né? Então, assim, mas ele estava indignado porque os outros amiguinhos estavam brincando ali brincando não, isso não é brincadeira. Deixa eu achar uma palavra melhor. Embulinando. Tá, tudo bem, também são crianças, também tem, né? Também estão aprendendo, também estão assim. Pra eles foi em tom de brincadeira. Exato.
Mas, e aí o Ravi tava indignado e me perguntando sobre isso, sabe? E aí eu comecei a conversar com ele e eu percebi que a conversa tava boa demais e eu comecei a gravar no celular. Eu peguei e botei o celular, não dá pra ver nada, só dá pra ouvir. Eu nem postei isso ainda, assim. Eu vou postar ainda em formato de Reels, alguma coisa assim. Mas foi muito boa a conversa, assim, com ele, assim. Essa questão toda, ele perguntando, mas sei o quê... Tentando entender por que estão fazendo exato, isso, mas né? e cabelo grande também, tal, não sei o quê. Mas talvez isso possa ser uma criação dessa criança, que ouviu em casa em algum momento. Mas Que a criança não normalmente tem eles noção falam, de que a Sim, unha não sim. pode... Tá ruim, não, inclusive. Que a unha não tem, que a criança não sabe que a menina não pode pintar, mas com 4 anos, né, que é a idade do Ravi. Sim, sim. Então, assim, provavelmente ele ouviu isso em casa. Então, ele Ou tá até de repetindo... um irmão mais velho, de talvez. alguém, né? Né? Porque o irmão criança mais nova que tem irmão mais velho já tem Já umas... sente, Já tem umas brincadeiras. saídas, né? Não, com certeza. Mas até você falou do cabelo, foi uma questão, né? Porque vocês sempre quiseram um Ravi com cabelo comprido, Exato, né? E exato. eu lembro que sempre era comentário, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Que Isso. vocês publicavam. Todo A gente mundo, teve que- é porque cabelo comprido é de menina, vai cortar essa franja e não sei o quê. A gente teve que gravar um vídeo. Tiveram que ir a público pra falar. explicar. É isso que eu ia assim- te perguntar, assim, quando você expõe a sua família, você tá no YouTube, você tá exposto ali, né? Sim, É o que eu sempre todo falo, mundo. gente, pessoa pública não quer dizer que você pode ir lá dar sua opinião, tá? É. Mas enfim, a gente sabe que a gente fica exposto Sim, sim. de alguma forma, e aí você expor a sua família, né? Sim, sim. Acaba vindo tipos de comentário como Claro, esse. Como é que claro. vocês lidaram com isso? Cara, assim, a princípio, assim, a gente teve muita sorte, porque a gente também não explodiu num nível que, assim, saísse muito de uma bolha parecida com a gente mesmo. Então, assim, 99,9% da nossa audiência é super legal, super gente boa, mas ainda tem aquele 0,1% que eventualmente aparece, assim. Eu lembro de um comentário que eu nem vou falar, que foi muito pesado, assim, uma coisa muito pesada, assim, de nível criminoso, que eu apaguei do canal e a Ana nem sabe, ela nunca soube, eu simplesmente deletei do canal, ela não viu. E o resto, coisas do tipo, assim, o Ravi sempre teve cabelo grande, eu sempre tive cabelo grande na infância, acho bonito, o cabelo do Ravi é lindo, então Nossa, a gente lindo, botava coque, fazia Samurai. coisa meio Muito samurai, lindo. fazia meio viking, assim, e adorava, assim, mas a gente sempre ouvia, em todo vídeo que postava tinha uns 3 ou 4 comentários, vai cortar o cabelo dele, que coisa feia, cabelo grande é coisa de menina. Não, isso eu já falava- chegou pro Ravi em algum momento? Já chegaram pra ele? Diretamente ou não? Não. Só nos comentários dos vídeos, assim. Eu lembro que falavam, tipo, ai, cabelo, a franja tá no olho, vai causar problema no Vai olho, causar não sei o quê. problema. Daí ele Descrentão. pegou. Não, daí ele pegou e falou assim, mas por que de menina? Pô, Não de causa. menina não É. causa, de menina não causa. Tipo, só menino. De Só menina causa não problema causa. em menino. É um problema muito bom. genético masculino, que se tiver cabelo grande, o olho fica estrábico. Não, total, É. total. Mas- E aí você tem um canal, né? Agora estão ativos ainda? Como é que tá? Ou tá Não, um pouco mais não devagar? estamos tão ativos, Tá. porque quando a Sarinha veio, aí dobrou A demanda. a demanda. Exato, com um filho a gente fazia malabarismo, com Com dois dois é difícil. é bem mais difícil. Mas E- no início você recebeu muito feedback assim de pais, você teve essa troca, porque eu entendo assim, a gente estava até falando outro dia, né? Existem vários grupos de mães, no qual eu falei que não ia participar e estou em todos. Sim. Existe grupo de pais ou o pai tem essa troca? Existe essa paciência assim de troca nas conversas dos pais? Vamos sair assim para tomar um chopp. Os pais ficam falando dos filhos, porque a gente sai e só sabe falar de filho. Cara. E às vezes eu falo, gente, eu não quero hoje falar de filho. Não adianta. Ó, Durante, sei lá, 1 hora, talvez não. Daqui a pouco vem o filho. Ah, porque é meu filho? Não, muito boa pergunta, porque agora que eu tô me dando conta de que isso não, pelo menos no meu círculo de amigos, assim, não existe isso. De vamos conversar, porque Trocar essas a paternidade experiências. tá me demandando muito, eu preciso falar isso com alguém, ventilar isso com alguém, vamos conversar, vamos trocar ideias, trocar Não, experiências. Isso não acontece muito. Eu imaginei que não. Mas eu tendo Mas seria legal. Mas seria porque muito é uma bom. troca, né? Seria muito bom. E é Seria engraçado muito bom. porque outro dia desse eu estava até conversando com um personal que era meu e que hoje é do meu marido, falando pra ele, ele falou assim, vai deixar seu marido treinar mais não? Eu falei, mas ele pode treinar, né? Tanto que ele vai, só que ele precisa Sim, fazer a sim. obrigação dele De como pai. pai, É. antes de vir e tal. Ele falou, não, tô brincando e tal. E aí ele me contando a experiência dele como pai e uma visão que eu gosto muito. Ele falou, cara, eu o tempo todo acordei com a minha esposa, amamentei e tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes, eu falava isso pro Diogo, ele foi muito parceiro o tempo todo, tava ali comigo, mas às vezes o pai pode entender isso assim, cara, só quer me ver acordado porque eu não posso fazer nada? Você pode oferecer uma água, você pode estar ali dando um suporte. E tem pai que realmente não é por maldade, ele
não sabe muito o que fazer. Sim, Então, eu acho sim. que ter essa troca de ouvir de outro pai é muito diferente do que você ouvir Sim, de uma sim. mãe que parece que só tá reclamando, entendeu? Sim, mas vamos, só para ser justo aqui, e bem franco, É isso que eu falei, eu quero ver os dois lados aqui. Só para ser bem franco aqui, eu e a Ana, no começo isso acontecia, os dois acordando juntos na madrugada para resolver e tudo mais, a gente começou a perceber que isso era pro dia a dia, pro resto do dia, isso era improdutivo pros dois. Assim, a gente começou a perceber que, cara, no final do dia estamos esgotados, a gente não tem mais paciência com o filho e tudo mais. Então, quando o Ravi, assim, tava nos primeiros meses, nesse de acordar, amamentar, não sei o que, a gente até chegou um momento que a gente decidiu, cara, não, vamos nos dividir. Assim, e aí a gente se dividiu mesmo, assim, quase como se fosse um trabalho, assim, a gente colocou um horário de expediente, assim, eu ficava com o Ravi da hora que ele acordasse na manhã, então ele acordava por volta de umas 7 horas, então eu ficava com ele de 7 às 2 da tarde. Depois a Ana ficava de 2 até as 7, quando ele ia dormir. Na parte da noite a gente dava banho juntos, colocava ele para dormir juntos e tudo mais. E aí, dependendo de como foi a dinâmica do dia, a gente, assim, hoje você não precisa acordar, porque amanhã você vai acordar cedo, amanhã tudo mais. Então, assim, dependendo do que ia acontecer no próximo dia, a gente se acertava, assim. Eu e o Tia, a gente fez isso também. E principalmente quando a Livi fica doente, que às vezes é à noite, né? É pesado demais. Ou a gente faz o rodízio, ou então eu falo, tipo, ó, dorme. Já aconteceu várias vezes. Ele pega, ele fica acordado assim, eu falei, não, dorme, porque amanhã eu vou precisar de você. Exato, e então, eu vou precisar assim, dormir. Acho que é exatamente, a rotina, eu vou né? precisar do meu Exato. momento também. Então, é exatamente isso. Se os dois estiverem cansados... Exato. Acho que isso você vai fazendo acordos, né? Foi o que você falou. Acho que no início a gente fica muito perdido. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não... E meio Às vezes você não desorganizado. entende, às vezes aquela mamanda, eu falava, gente, mas essa criança engasgar, eu tô sozinha. É tudo medo, né? Tudo você conhecer. Hoje a gente consegue organizar muito bem a rotina, ele tem o que é dele, né? O banho que ele gosta, da rotina da manhã, da noite, conciliando também com o trabalho dele. Mas é uma fala, até que assim, a gente escuta muito, né? Porque, não vou acordar o pai porque amanhã ele vai acordar cedo para trabalhar. Tá, mas ninguém pensou na mãe que vai ficar o dia inteiro com a criança, que é o mesmo trabalho. Exato, Né? Então, acho sim. E às vezes é muito mais cansativo. Isso, exatamente. Até mais, né? Então, assim, eu às acho vezes que tem mais de um filho também, 2, 3. tem que entender essa dinâmica. Eu entendo, sim, que tem que sair cedo, vai acordar. E aí a gente teve esse combinado, basicamente isso também. O Noah hoje não acorda muitas vezes. Mas é isso, às vezes acorda às 5 da manhã, cara, vai lá dar mamadeira, bota pra dormir. Quando ele acordar às 7, eu fico com ele, você dorme até às 8, pra gente conseguir equilibrar esses pratinhos, né? Porque mas eu acho que importante. isso é muito de antigamente, assim, naquele negócio de... o marido tá saindo pra prover, né? Trazer dinheiro pra casa. E aí? Eu confesso que, assim, essa é uma parte... Não sei se isso tem a ver com o machismo, mas essa é uma parte que me pega às vezes, assim. Do tipo, caraca, eu preciso... É uma coisa que eu tenho que trabalhar mais, pra desconstruir mais. Quando por exemplo, no dia seguinte eu já sei que eu vou acordar cedinho pra trabalhar, que eu tenho que sair pra resolver um monte de coisa, eu me vejo falando isso com a Ana, falando... Tipo assim, amor, hoje eu não vou poder te ajudar na madrugada, porque amanhã de manhã eu vou ter que acordar cedo. Então, assim... E a Ana vai ter que acordar cedo com as crianças. Exatamente. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis. Principalmente do cara que sai pra trabalhar, né? Sim. Tipo assim, 7 horas da manhã o cara tem que estar saindo de casa, né? Então tem que acordar às 6 e tudo mais. Eu acho que tudo que é combinado não sai caro, né? É o que assim, por exemplo, hoje... A gente tinha gravação, por exemplo, tem uma gravação cedo. Eu falo pra ele, cara, amanhã eu tenho que ter uma gravação cedo. Eu preciso estar bem. Então, assim, essa noite você pode ficar a noite toda? Sim. Mesma coisa. Cara, amanhã não é uma coisa rotina. Amanhã eu tenho uma reunião que eu preciso estar mais concentrado. Dá pra você ficar? Então, acho que são combinados. Não, né? então, eu entendo isso. Quando é combinado e quando é pontual, né? Sim. Mas, assim, pra um pai que tem que bater ponto, Todo e que tem dia. um chefe que tá na cola dele, ou seja, eu posso estar caindo num lugar perigoso. Mas é isso que a gente caindo num quer. lugar perigoso. Porque o lugar perigoso é o seguinte: a mulher em casa com o filho, né? A cobrança dela é uma cobrança pessoal dela, né? O pai no trabalho com o chefe, a cobrança é o chefe em cima dele. Ou seja, meu irmão, se você não produzir, você tá no olho da rua. E pro pai pensar isso, que eu posso estar no olho da rua, isso é... De onde vem o sustento da família. Não, Também. isso é muito importante para um pai. Sim. O ato de prover. Sim, assim como para a mãe, sei lá, a parte... Não sei, vocês que me digam. Mas se tem alguma coisa cara e importante para um pai, é justamente essa sensação de que ele está conseguindo prover.
Então isso é muito, muito sério e muito importante para um pai, entendeu? Eu acho que assim, nós três aqui, a gente está num lugar de fala talvez confortável, porque você também tem Um negócio que me negócio que te permite. mais liberdade. Eu tenho, Letícia tem, o Thiago tem, meu marido também, né? Apesar de ir todo dia para um lugar físico, ele tem um horário mais flexível. Sim. Então, assim, eu realmente acho complicado a gente botar um cara que às vezes tem que acordar às 5 da manhã, porque tem que trabalhar às 7, vai viajar de carro 2 horas, e aí ele pega trânsito e chega em casa. Exato. Eu entendo. E Sim, aí acho que a sim, gente tem que sim. tentar, não sei, olhar os dois lados. Eu não tô nesse poder de fala, porque isso não acontece dentro da minha casa. Então, eu tento sempre olhar os dois lados, sabe? Porque também tem isso. Exato. O que a gente pode falar aqui é que existem os pais que se aproveitam do que eu estava defendendo para não serem pais, né? Então, esses é que é o grande problema, né? Tem muito pai que gostaria de ser esse pai presente e que simplesmente não pode. Não pode. Simplesmente E aí vai não muito pode. na licença paternidade, né? Que são Então, isso 5 que eu ia dias. falar, que até a gente teve um episódio com um advogado que a gente falou isso. Que são 5 dias que a gente fala, que absurdo, 5 dias só para pais. Mas pensando nos pais, que, tipo, praticamente, não pensando nos pais que não fazem nada, mas vamos dizer assim, vão dar 1 mês. E aquele pai que não faz nada, a mulher lá com a criança e com o marido que não faz nada, durante 1 mês, pra mulher vai ser, tipo, extremamente mais cansativo do que aqueles 5 dias ali. Então, assim, igual ele fala, deveria ter uma multa, uma pena, alguma coisa assim, pros pais, tipo, então tá. Eu até vi, eu não lembro onde que eu vi, eu acho que foi num outro podcast, que o marido, antes de entrar na licença paternidade, ele teve que fazer um curso para poder ter direito a essa licença paternidade. Eu achei isso incrível, porque assim, a gente não vê hoje em dia, né? A gente pensa assim, não, licença paternidade é só, você vai lá, fica com o teu filho e depois volta e trabalha. Mas é muito mais embaixo isso. Eu já vi um curso sobre paternidade que garantia o direito da licença paternidade. Não, isso é muito exatamente. importante. Foi porque você falou uma coisa. Eu acho que tem que ter uma licença paternidade maior para aquele pai que quer sim criar o vínculo, que está ali, que quer ser presente, que às vezes não consegue realmente por conta do trabalho, né? Mas aí a gente cai do outro lado do cara que quer só para ficar em casa dormindo e se aproveitando disso. Então acho que isso no curso é muito legal, né? Porque o cara, ele bem ou mal, ele tem já um gancho para estar ali, para poder ajudar. Mas, de toda forma, eu acho que uma licença paternidade mais longa seria é justo. Seria, assim, bem importante. Acho que porque por mais que você não consegue nem entender a rotina do que está acontecendo. Por mais que tivessem pais que usassem isso para o benefício próprio ali, de ficar enrolando e tudo mais, ainda iam ter os pais que iam conseguir se conectar. Até mesmo pela criança também, né? Eu acho que esse momento é bem importante. E aí, queria conhecer o Mikael antes de ser pai. O que mudou na sua cabeça, assim, né? Depois que você virou pai, você como homem, de vida. O que mudou? Transformou. Tudo. Resumindo, tudo. Exato. É difícil responder porque mudou praticamente tudo, né? Mas, assim, em relação aos meus valores, assim, o que eu entendo como certo, o que eu entendo como errado, isso não mudou, né? Então, na verdade, potencializou algumas coisas, me fez relembrar de outras, me fez visitar coisas do passado, eu como filho. E é uma pergunta difícil de responder, assim. Com certeza. Não me pergunte, que eu também não sabia responder. Mudou tudo. Eu acho que muda mesmo a nossa visão de vida. Assim, na verdade, assim, não me mudou como pessoa, né? Mudou minha rotina, mudou totalmente a minha rotina, mudou um pouco minhas preocupações, né? Assim, pouco não, muito, mudou muito as minhas preocupações, mas como pessoa não me mudou, assim, não me tornei uma nova pessoa, entendeu? Eu acho que isso, inclusive, me ajuda hoje a ser um bom pai, ou seja, eu estava preparado para ser pai, né? Sim. Muita gente que tem filho muito novinho e tal, não sei o quê, não está preparado para ser pai, então vai enfrentar muitos mais desafios muito mais difíceis de serem e é o que a gente superados. fala, assim, muita gente pensa que os filhos atrapalham a nossa vida, né? Na verdade, eles incentivam muito mais a você querer crescer. Com certeza. Você pode ter certeza, né? Tipo, eu falo que muita coisa que a gente fala aqui por, né, sermos amigos, a gente repara, né? Mas assim, você, tipo, namorado da Ana, vamos dizer assim, e você, pai... Tipo, olha o tanto de coisa que você conquistou. Com certeza. O tanto de coisa que você tá indo atrás, que você não fica naquela zona de conforto. Não existe uma zona de conforto. Não existe mais. Então, assim, você tá ali, você vai atrás, porque né? você...
pelo menos pra mim, assim, me abriu um horizonte de novos sonhos, entendeu? Então, assim, até eu ser pai, eu tinha viajado o mundo, assim, fui pra, assim, conheci vários países, fiz um monte de gente, fiz um monte de amigos. Então, assim, eu já tinha meio que realizado muitos dos meus sonhos, sabe? Graças a Deus. Então, assim, sou muito grato por isso. Mas o meu filho chegou numa hora perfeita pra mim, assim. Mesmo que não tenha sido planejado, sabe? Porque abriu um horizonte para novos sonhos, assim. Me fez querer fazer muitas das coisas que eu já tinha feito de novo, só que agora com eles. Entendeu? Isso Então... é muito legal, né? Outro dia, uma amiga minha falou pra mim assim, eu não tô preparada para ser mãe porque eu ainda quero conquistar minha liberdade financeira, eu quero viajar para muitos lugares. E é impressionante como a gente tem essa visão mesmo, né? Que depois que você vira mãe, acabou a vida. Gente, não é. Sim. A criança, ela tá ali, o seu filho tá ali pra te impulsionar a novos sonhos, para novas conquistas. Ele só cara, pra mim, eu falo, hoje eu olho o Noah, e tudo que eu busco, tudo que eu quero conquistar é por ele também, é pela nossa família, né? Foi o que você falou, eu tinha muito esse receio. Era até uma questão minha. Eu falava, ainda tenho muito que viajar e tal, antes de ter filho. Era uma coisa minha também. Eu conversei isso com ela. Falei, eu tenho o mesmo sentimento que você. Sim. E aí, depois que eu engravidei, eu começo a pensar em todas as viagens com ele, assim, né? Exato. É muito louco. Tem desafios? Óbvios que tem. Claro, não vai ser a mesma viagem, você e seu marido, sem hora pra viver e tal, indo pra qualquer lugar. Essa questão das viagens era muito importante pra mim, desde dos 30 e poucos anos, quando começou a surgir a ideia... E o assunto de ser pai, né? Tipo assim, tá chegando, mas eu não viajei, não vi as coisas e tal, não sei o quê. Então, isso me atrasou a ser pai. E eu consegui viajar, consegui, assim, fazer as coisas que eu queria fazer. Então, isso foi ótimo. Mas hoje, por exemplo, você sendo pai, você tinha essa visão. Que bom que conseguiu fazer e viajar, e é bom a gente ter experiência mesmo, só casal e tal, muito legal. Sim. Quando sai tudo no planejamento, meu foi meio que planejado. Sim. Apesar de a gravidez não ter sido planejado, a idade, mais ou menos, eu tinha o mesmo pensamento. Não, quero viajar, quero curtir, quero não sei o que lá. Hoje, você como pai, olhando, você acha que o Ravi e a Sara atrasariam isso na sua vida? Não me atrasariam a viajar, mas isso é muito pessoal, né? Assim, não dá para eu dizer que os outros pais têm que... Assim, isso é muito pessoal. Então, pra mim, no meu íntimo, eu precisava, assim, ver o mundo, viajar, conhecer antes, para depois me tornar pai. Não porque meus filhos iam me atrasar, mas porque são propostas completamente diferentes, né? Exato. Assim, as viagens que eu queria fazer, que eu fiz, são viagens assim, bota uma mochila nas costas, pega uma passagem de avião e vê o que vai acontecer. Isso... Tem pai e mãe que consegue fazer com filho. Gente, eu tenho uma amiga que ela é incrível. Ela faz umas viagens com um bebê, tipo, de 6, de 8 meses. Ela foi, sei lá, pra Islândia fazer o motorhome. Eu falei, cara, que bizarro. Eu pensando assim, cara, como é que eu vou me lidar com o Noah com 1 ano e 7 meses na Disney? Natasha tá na Disney, tem um monte de coisa pra criança. Assim, e ela fazia umas viagens muito maneiras, sabe? Eu acho isso muito legal também. Então, assim, esse formato meio mochilão, assim, com criança é muito mais difícil, muito mais delicado. E não tô dizendo que é impossível, tá? Só tô dizendo que eu queria, até pra eu conseguir fazer com eles, eu queria fazer sozinho primeiro, ganhar essa experiência, aprender sobre isso, para depois fazer com eles. Então, isso para mim era importante, isso não é uma cartilha, né? Não é todo mundo que pensa igual, mas isso para mim era importante. Então, isso retardou a minha paternidade, o que eu acho que para mim foi ótimo. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que cada um de nós, né, sabe assim, o que precisa para se sentir pronto. E você não vai estar sempre 100% pronto. Você vai faltar uma coisinha. Assim, porque ainda faltava para mim a questão financeira. Então, eu já tinha conquistado assim, coisa de viajar e tudo mais, mas se me perguntasse naquele momento ali, que a gente descobriu que a Ana tá grávida, se me perguntasse no dia anterior, você quer engravidar? Você quer? Eu ia dizer que não, entendeu? Eu ia dizer que não. Se a gente buscar a estabilidade, a gente porque eu ia estar atrás da estabilidade financeira. Eu ia falar, não tenho grana para isso. Não tem, assim, filho, a gente, né, tem essa ideia de que filho é caro e que é. Não deixa de ser verdade, né? Assim, tem um monte de mas a gente gastos, dá um jeito. Mas dá-se um jeito, assim, eu acho que... e aí, voltando para o que a Letícia falou, assim, o meu medo financeiro em relação a ser pai... Depois ele se provou, assim, quando eu me tornei pai, o fato de ser pai se tornou até combustível para eu conseguir melhorar minha vida financeira. Então, no meu caso, eu sei que isso é exceção, né? Assim, sou muito grato. Eu sei que isso é exceção, mas no meu caso, descobri que eu ia me tornar pai
foi assim, potencializou a minha busca por uma vida financeira mais agradável. Assim, Eu acho que é isso, né? A gente quer buscar sempre o melhor. A gente está chegando no final, mas eu queria muito falar um tema. Não digo nem polêmico, não, mas eu digo que eu queria ter essa visão de um pai, tá? Que é o sexo, tanto na gravidez quanto ali no puerpério, naquele momento. E a questão do relacionamento, né, também. Como fica. O que muda nesse... Porque todo mundo fala, gravidez não... E é verdade, tá? Não prende casamento e também não destrói, na minha opinião. Sim. Não, né? Uhum. Mas ainda existe um tabu, assim. Muitos pais, às vezes, não se sentem confortáveis, né, de manter essa relação durante a gravidez. Sim. Como é que foi pra você? Como é que foi essa visão? Durante a gravidez? Durante a gravidez e no pós. Porque o pós, assim, aí todo mundo fala, são 40 dias. Talvez, fisiologicamente, sim, mas mentalmente, cara, 40 dias pra mulher não é nada. Sim. Vou te falar, a mulher tá ali num turbilhão e tal. Cara, não existe. E aí, eu não sei, né? Comigo, graças a Deus, não foi isso. A gente teve uma conversa muito boa. Eu falei, cara, eu não me sinto pronta e preparada nem pra começar a pensar nisso agora. Sim. Né? Então, infelizmente, ainda tem pais que dão uma forçada ali, né? No caso. Sim. Como é que funcionou a dinâmica lá pra vocês? Pra mim foi o contrário. Pra mim, assim, no início da gravidez a gente tinha relação normal. Mas depois que a barriga começou a ficar muito saliente, assim, aparecer demais, não é que eu não tinha tesão nela ou nada disso, mas é que eu acho que foi alguma coisa fisiológica em mim, não sei, quimicamente em mim, eu não sei, porque eu realmente não pensava mais nisso. Eu não pensava mais nisso. Então, não foi uma questão pra mim, assim, do tipo, caramba, vamos ficar tantos meses sem sexo e tudo mais. Não, porque acho que tem pai que engravida já faz os cálculos, assim, ó. É. Ó, gravidez, depois tem 40 dias, depois... Porque, cara, acontece. E tudo bem, sei lá, se é fisiológico, mas o cara estudar... Eu acho que talvez porque você tenha estudado muito sobre isso, né? Também do puerpério. Entender aquele momento da mulher, que, cara, 40 dias... Sim. Não, Mas 40... vou te falar, foi menos sobre ela e foi mais sobre mim. Sobre você, né? Tipo assim, eu realmente não senti vontade, assim. Eu fiquei num outro, sei lá, num outro nível. E aí, depois que passou o puerpério e tudo mais, a volta a ter as relações também foi uma coisa bem natural. Assim, não foi uma coisa, vamos aí hoje. Vai agora. Aconteceu no momento e Exato, aconteceu e depois voltou, o ritmo normal, entendeu? Perfeito. Assim, não porque muitas mulheres, elas sentem essa cobrança, assim, sabe? Eu fui muito clara, na verdade, também com o Diogo, de falar que não era sobre ele, era sobre mim. Aquele momento, cara, eu tava nem pensando nisso, sabe? E foi isso, assim, volta de uma forma muito natural. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? A gente sabe que alguns relacionamentos, eles sofrem essa cobrança. E isso é muito delicado, né? Eu acho que os pais têm que olhar e esse atento. Acho que tem que ter uma conversa no casal, né? Tem que ter não digo nem combinado, né? Porque combinado foi o que você falou, muito fake. Tal dia, você tá pronta, você quer? Não é isso. Mas acho que você entender e talvez até a mulher também expressar, mostrar pro homem o que tá acontecendo, né? Sim. Cara, nesse momento, pra mim... Exato. Tá, ok. E eu sempre fui a pessoa antes de ter filho que falava, porque o casal, depois que tem filho, precisa lembrar que eles são um casal, né? Eles precisam ter tempo pra eles, né? Eu acho que várias vezes eu falei também pra você, né? Tipo, eu falava, cara... Porque, não sei se vocês sabem, mas o Ravi, o filho dele, é afilhado do meu marido. Então, assim, várias vezes eu ainda falei, deixa o Ravi com a gente, vão sair, vão curtindo, não sei o quê. E hoje eu tô nesse papel, tipo, hoje eu tô aqui. Até a Ana às vezes fala, vamos fazer alguma coisa, talvez fica com a tua mãe. Eu fico naquela assim, tipo, cara, hoje eu entendo. Tipo, é muito difícil você voltar a ser um casal. É igual eu falei pro Thiago esses dias, que uma amiga nossa falou uma frase e que realmente é verdade. Nós, como pais, nós somos muito bons. Eu falo assim, tipo, cara, a gente tem que bater palmas pra gente. Mas como casal, tipo... Parece que... Isso é um desafio. Mas é muito difícil. Isso é um desafio pra mim e pra Ana também. Assim, eu acho que os pais que são mais presentes e estão ali no cuidado com o filho têm mais dificuldade de depois voltarem a ser um casal e tirarem um pé um pouco, entendeu? Do acelerador ali e falar, não, peraí, eu também sou... Isso é um desafio, tem que trabalhar. Vocês buscam alguma forma de ter esse momento de vocês? Ou ainda tá confuso aí com os dois? A Sara tá novinha ainda, né? Então, quando a gente tava começando a ter um pouco mais de liberdade por causa do Ravi, veio a Sara, né? Mas que é uma bênção nas nossas vidas também. Então, assim... mas a gente tá no momento ainda um pouco patinando, assim, em relação a isso. Assim, tudo bem, a gente
Graças a Deus agora a gente consegue também pagar uma babá, então a babá ajuda a gente, então aí a gente consegue eventualmente dar umas escapadas, jantar e tal, assistir Eu acho que às vezes é sobre filme. a gente tá até conversando sobre isso, né, com mães também que sentem a necessidade, e às vezes a gente pensa assim, ai, não, eu tenho que fugir com meu marido por um final de semana. Às vezes não, acho que às vezes é sobre um jantar, com a criança dormir, vocês tomarem um vinho. Ou um almoço. Não, momento. sinceramente, assim, eu não me vejo, por exemplo, indo viajar, ou sei lá, vou pegar um final de semana num lugar sem os meus filhos. Isso eu não me vejo. Porque Sim. eu vou estar num lugar pensando, pô, queria que o Henrique estivesse aqui. Pô, ele ia sabe? se divertir Ele ia tanto se ali. divertir tanto, olha essa piscina, olha isso aqui, queria mostrar isso pra ele. Não, e tudo muda mais. total. Então, assim, eu não ia me ver. Mas é porque as feliz pessoas e- têm essa imaginação, né? Que o momento do casal é você sair daquele ambiente. Às vezes não. Criança Sim, dormiu, sim. cara, toma um vinho. Ah, vamos, sei lá, fazer um combinado. Vamos assistir Netflix, uma série juntos, vamos comer uma pizza juntos. Eu acho que esses momentos conectam Sim, já sim. também, né? É, exato. Isso Acho aí, que não é nem isso- sempre sobre sexo, sobre qualquer coisa Exato. do tipo. É sobre o momento mesmo Isso a dos gente dois. consegue fazer, assim, quase toda noite, quando a gente não tem trabalho, tem que trabalhar durante a noite quando eles estão dormindo. Como a gente tem uma rotinazinha certinha, então a gente já sabe que 8h30, 9 horas eles estão dormindo, e a partir disso, até a hora que a gente vai dormir, a gente tem livre, né? Então, ou a gente vai pegar um trabalho que falta fazer, ou a gente vai, sei lá, assistir alguma coisa, comendo um negócio e tudo mais. Eu acho Então, que é não isso- deixar, né? Perder isso. Porque às vezes a gente acaba se Mas acomodando. É difícil. É difícil. Eu não tô falando que assim, como a Letícia falou, assim, como pai e mãe, a gente manda muito bem, como casal é mais difícil. Não, total. Não, acho que e é um desafio assim, pra às quase todo vezes, mundo, às né? vezes pelo fato de você ter esse tempo livre, eu percebo muito isso lá em casa. Até é um erro muito grande nosso. Você tem aquele momento livre, tipo, porra, a Liv dormiu. Ok. Pô, eu quero pegar e quero ficar conversando às vezes com as minhas amigas, eu quero não sei o quê. Sim. Aí eu paro e falo, caraca, tipo, igual ontem, a primeira vez que a Liv eu deixei com a minha mãe. Tipo, ela nunca tinha ficado sem eu e sem o Thiago. Era sempre ou só sem a mãe ou só sem o pai, né? Deixei com a minha mãe. Cara, a gente dormiu, a gente apagou. Porque a gente falou assim, a gente tem um momento livre. Exato. Não, e Vamos tudo dormir. bem, é E isso. assim, é a necessidade aí do depois, momento. aí depois eu cheguei pra ele e falei assim, cara, a gente não soube aproveitar o momento livre. aproveitaram. que a gente Soube, precisava tinha. dormir. Não, então, só aproveitaram que bem. daí é essa cobrança muito doida, Sim, tipo, do casal, assim, tipo, Com certeza. porra, a gente podia ter feito tanta coisa. Não, a gente dormiu. É porque a gente tem o eu, né? Tem o eu, Micael, o homem. Tem o eu junto com a Ana como casal. Aí Tem tem o eu, pai. né? Então, assim, são várias camadas, É muito né? difícil. A gente tem que se difícil. policiar pra não deixar perder, talvez, né? Exato. É o que eu falo Nem muito uma com o coisa Diogo. nem outra. Nem a nossa própria essência, né? Sim, o momento que a gente precisa pra gente, né? Isso. O momento com o parceiro, né? Ou a parceira e o momento com os filhos, né? E dá pra equilibrar. É Os difícil amigos, equilibrar os pra todo pratinhos. mundo. Irmão, a vida Não, e não é- ainda mais que muitos casamentos terminam Sim, depois de nesses um primeiros ano, né, anos dizem. aí, É. né? Então, assim, realmente, Eu a gente acho tem que lembrar que somos um casal Sim. antes de ser pais, Sim. né? E só para pontuar uma coisa aqui, já que a gente está falando aqui, em relação por exemplo, que eu leio muito assim, né, nos comentários dos vídeos e tudo mais. No vídeo do parto eu vi muito assim, tipo, caramba, que incrível a sua participação, você é um pai incrível, você é referência. Ou então outro pai que fala, pô, eu te vi, pô, isso o parto da Ana, o parto do Ravi e da Sara foram partos naturais, né? Isso também ajudou, assim, como o vídeo viralizou, né? Pegou 20 milhões de visualizações, então, assim, abriu a cabeça de muita gente para a questão do parto natural, principalmente pelo SUS. O do Ravi foi no SUS. Então, isso foi referência para muita gente me viu como uma referência de pai. Assim, eu não quero essa responsabilidade, tá? Eu não sou Mentira disso. Mentira, eu não sou referência de pai, eu sou o melhor pai também que eu posso ser, cometo meus deslizes, tenho falhas, já tive situações assim que eu não me orgulho, sabe, de convivência com o Ravi e tudo mais, porque já tá com 4 para 5 anos, então os desafios são outros, então eu não sou referência para pai. Mas tô em aprendizado, quero evoluir, quero melhorar como pai e é isso, assim. Eu acho que só de você ter essa consciência e ter essa busca, você já é um pai incrível, com certeza, pro seu filho, você é o exemplo dele. E eu acho que isso é muito importante, a gente querer desconstruir e crescer o tempo todo, né? A gente como Sim. mãe também o tempo todo. Não, e foi até o que falaram pra gente, isso ficou na minha cabeça, até a Carol Mansur, quando veio aqui, que eu acho que foi ela que comentou. Que ela falou assim, eu não quero ser a mãe perfeita, eu quero ser a mãe imperfeita. E você que vai ser o pai imperfeito. Porque assim,
pais perfeitos são muito chatos. Então, Sim, assim, sim. não existem. E você não precisa mostrar Então, pra ele que você é perfeito o tempo todo. exatamente. Então, ele precisa ver que você chora. Eles, Sim. né? Tanto a Sarah, que ela vai Claro. ter a visão pra ela vai ter lá pro futuro, ela vai querer um homem igual ao pai dela. Então, assim, ele tem que saber que você se frustra. Tipo, óbvio que você não vai ficar jogando suas frustrações, né? Mas, Sim, assim, sim. ele precisa entender que você é um ser humano e você não é perfeito. Exato. Então, assim, exato. isso pra você dar um exemplo pro seu filho Sim. é muito bom, né? Então, assim, é isso. Nós somos os melhores pais que a gente consegue ver. Uma última coisa aqui, rapidinho. Ele falou que tava nervoso porque ele não ia ter assunto. Estamos em 53 minutos. Não, uma última coisa. Nesse ponto ainda, assim, lembrei de uma coisa que aconteceu, que foi, assim, foi o pior, um dos meus piores dias da paternidade, assim. Foi um momento que tava com muita tensão, muito estresse, briga e tudo mais. Eu e a Ana, a gente se desentendendo em casa, Sarah chorando, o Ravi querendo uma outra coisa, sei lá o quê, o Ravi impossível nesse dia, assim. Como qualquer criança da idade dele tem que ser, né? E eu me pegou num dia virado, assim, totalmente estressado. E eu gritei com ele, fiz assim, tal, não sei o que, não bati nele, não fiz agressão física nenhuma, mas foi um dia que eu fui mais enfático, assim, na repreensão, assim. Aquilo me doeu muito, assim, aí o Ravi foi dormir, assim, era perto da hora de dormir e tal, o Ravi foi dormir chorando e tal. Eu até me desculpei com ele na hora, assim, que tudo mais. Mas eu percebi que ele foi dormir sentido, assim, eu também fiquei mal pra caramba, chorei a noite toda e tal. E aí no dia seguinte, assim, uma coisa que eu fiz, assim, acordei cedinho, aí fui lá numa mercearia que tem, aí comprei, fiz um café da manhã e tal, fiz uma cartinha pra ele e tal, acordei antes dele, aí ele acordou na cama com um cafezinho da manhã na cama, uma cartinha de pedido de desculpas e tal. Isso foi, aí eu gravei, fiz o vídeo e tal, e ele acordou como se nada tivesse acontecido no dia anterior, né? A gente sabe que criança... Não tem culpa de nada, gente. A culpa é sempre dos pais, assim. Acho que essa exato, questão, a exato. criança não tem culpa. Ela tá exato. botando pra fora as emoções Isso dela, é o aí. jeito que ela tem de botar, ela não entende, né? Isso. Mas a gente também fica exausto, a gente entende que essa situação acontece. Exato. Então, assim, tô compartilhando isso só como, talvez, ideia para alguém que esteja vivendo ou tenha vivido alguma coisa, assim, parecida, que acho que é um gesto de... A gente faz isso com outro adulto, né? Quando a gente tem uma briga, uma discussão, ou um familiar, ou um amigo, a gente inventa uma forma, né? Ou com o namorado, né? A gente ou namorada, a gente inventa uma forma, a gente faz isso, né? Compra flores, compra não sei o quê e tudo mais, então por que não fazer isso com o filho também, né? É o que a gente fala da visita, né? Se a visita quebra um copo na sua casa, você não vai gritar, pá, quebrou o copo, não sei o quê. Às vezes a criança deixa cair e a gente vai em cima da criança. E briga, né? Exato. Eu até vi, eu acho que eu te mandei, né? Até é uma outra ideia. Achei bem legal pra quem tem filho já que entende, né? A mãe fez várias cartilhazinhas assim do divertidamente. Então tem o raiva, tem a alegria, tem a ansiedade, a tristeza, não sei o quê. Aí ela mostrou todas, ela falou assim, quando você tava chorando, quando passou, né? Qual desses você se identificou? Aí ele pegou e puxou a raiva, tirou a tristeza, tirou o medo. Aí ela falou, por que você sentiu medo? Daí ele explicou, por que você sentiu raiva? Então, assim, é mais uma forma que você consegue mostrar os sentimentos e pra criança também ter essa abertura contigo, né? Porque às vezes a gente só briga e deixa por isso. Essa forma de desculpar acho que é muito importante. Mostrar que ele não tem culpa, que a gente também é ser humano e isso acontece. E dar repertório pra criança saber o que tá sentindo. Sim. Se a criança não sabe o que ela tá sentindo, ela entra nesse colapso emocional aí. Total. Nessa crise. E acaba ficando uma criança que frustrada com as emoções, né? Guardando sentimento. Sim. E isso lá na frente pode vir a acarretar muitos problemas. É. Foi maravilhoso. A gente amou. Que legal. Foi de boa? Foi bom. Viu? Foi legal. Gente, então, ó, esse episódio, ele foi exclusivo para as mamães, óbvio, mas também para os papais. Vocês têm que assistir todos, mas esse, exclusivamente, vocês têm que assistir. A mamãe, se você assistiu sozinha, volta lá, chama o papai e assiste de novo. Fala, vem aqui que eu quero Vem te aqui que mostrar eu uma tenho coisinha. um Netflix pra te mostrar. O momento de paz, não é mãe direta, tá, pros pais, mas o momento de paz ali, de casal, pra vocês estarem juntos, podem assistir. Fica a dica. Então, curte, compartilha, envia pra quem pode gostar desse conteúdo. E um beijo, até a próxima. É isso, beijo, tchau, tchau.